Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Paulo Rico do canal The Musical Box. Estamos aqui com mais um vídeo dessa semana. Espero que vocês apreciem aí, que eu sempre quero falar de coisas interessantes sobre bandas, artistas internacionais, nacionais, etc. Dicas de livros, CDs, um monte de coisa boa na área do rock. Hoje eu queria falar de um artista muito importante na área da música, que é o Elton John. Tá? Eu vou falar assim, algo bem resumido, né, para o vídeo não ficar muito extenso. Elton John começou muito cedo, aprendeu piano cedo. Em 65, teve uma banda chamada Bluesology. Né? Existem pequenas gravações aí, rolando por aí na internet. E em 67 havia uma banda chamada Simon Dupree and the Big Sound, que era formada ali pelos irmãos Derek, Phil e Ray Schumann. Né? Eles tinham um determinado sucesso, entre aspas, né? Que a banda é um pouco conhecida. E em 67, 68 lançaram seu primeiro álbum, né? E teve uma música chamada Kites, que fez ali um determinado sucesso naquele período. O tecladista Eric Heine, da banda do Simon Dupree, ficou aí doente e teve que se ausentar da banda. Então o pessoal do Simon Dupree conheceu Elton John, né? Fizeram grandes amizades, até hoje é muito amigo do Derek, Phil, Ray Schumann, até hoje um frequenta a casa do outro e tal. São grandes amigos até hoje. Então, lançado aí o primeiro álbum e único álbum da banda, Simon Dupree, Elton John foi convidado a participar durante 6 meses aí de uma turnê da banda, né, para divulgar o álbum ali, uma turnê ali pela Europa. Então Elton John participou dessas turnês pela Escócia e tal, e participou tocando piano numa música chamada Laughing Boy from Nothing, mas não foi acreditado no álbum e tal. Mas Elton John toca piano nessa música. E há uma outra música chamada I Going Home, né? Música do próprio Elton John, que cedeu para o Simon Dupree gravar. Só que na época essa música não foi lançada, ficou inédita até alguns anos atrás, né? Alguns anos atrás lançaram um álbum do Simon Dupree, uma versão de CD, com um monte de bônus, versão mono, estéreo, bônus, músicas que não foram lançadas na época, e a Going Home se consta lá como bônus tracks ali. Então, eles se tornaram grandes amigos e tal, e Elton John começou a compor, conheceu o Bernie Taupin, né? Se tornaram grandes amigos e ficaram parceiros para compor música e tal. Em 68, o Elton John lançou um compacto chamado I've Been Loving You e Hit to the Next Time, que foi gravado em dezembro de 67 e lançado em março de 68. É um compacto raro lá, com certeza, é difícil de achar. E depois disso também o Elton John lançou outro compacto, Lady Samantha ou Across the Heavens, gravado em dezembro de 68 e lançado em janeiro de 1969. E também durante esse período, né, o período ali em que Elton compunha muitas músicas, o Bernie Taupin fazia as letras e tal, lançou mais um compacto no meio das gravações do seu primeiro álbum,
que eu já vou falar agora. No processo de gravação do primeiro álbum, lançou mais um compacto chamado It's Me That You Need, Just Like Strange Rain, gravado em abril de 69 e lançado em maio de 69. Essas músicas compactos, lógico, os compactos aí são bem difíceis, originais da época achar, né? São bem raros, mas você encontra essas gravações neste álbum aqui, ó, Harry Masters, aqui, Harry Master, onde se encontra ali, na verdade é uma compilação de compactos do Elton John, né, coisas raras lá do Base e tal. Vai até de 67, vai até 1975. Muitas dessas gravações, que eu vou falar logo adiante, em 95 saiu umas edições remaster do Elton John que vinha bônus tracks, e a grande maioria dessas músicas estão constando nessas edições de 95, que foi lançada pela The Classic Years, né? Que é muito, muito boa essas edições. Para mim, essas edições bastam. Depois de muito tempo, relançaram os títulos importantes do Elton, como Goodbye Yellow Brick Road, etc., cheio de bônus, coisas ao vivo, etc., etc., mas não são lá muito interessantes no termo de, como que eu posso dizer, de novidades. Essa edição da Classic E já é o suficiente. Então, essa aqui é uma edição lançada em 1992. Vem com livreto, né? Falando aí dos lançamentos, dos compactos, das músicas, das datas, das gravações. Aqui é muito bacana, aqui essas fotos. Aqui, que bacana. Um CD muito legal, muito bem feitinho aí, com essas gravações raras. E tem aqui, consta aqui a trilha sonora que o Elton fez para um filme chamado Friends, em 1970. Consta aqui, porque eu até agora não vi nenhum lançamento em CD dessa trilha sonora que o Elton fez. Mas consta aqui no Harry Masters, aqui, ó. Muito legal, vale a pena. Elton John é um grande músico. Enfim. Simon Dupree, The Big Sound, como eu falei, se desfez. E o que aconteceu depois? Eles formaram uma outra banda, né, com outro nome, de Simon Dupree, The Big Sound. Em 1970, se tornaram uma banda que eu também gosto demais, que é o Gentle Giant. Aqui, ó. Gentle Giant. Esse aqui é o primeiro álbum da banda, lançado em 1970. Que mais pra frente eu vou falar da banda Gentle Giant. Aqui. Muito bacana aqui, ó. Muito legal. Então, Elton John era muito amigo, se tornaram grandes amigos aí do pessoal do Gentle Giant, que era o Simon Dupree antigamente. Aqui, Gentle Giant, uma banda que eu gosto muito. Em um outro vídeo eu vou falar sobre Gentle Giant. Então, nesse processo de lançamento de compactos do Elton John, estavam gravando ali seu primeiro álbum, que é o Empty Sky. Esse é o primeiro álbum solo do Elton John, Empty Sky, gravado ali no final de 68, ali no começo de 69 e lançado em junho de 1969. Não é um disco muito falado do Elton John, porque na época, quando o disco foi lançado, não vendeu muito, as vendagens foram muito baixas e a gravadora não quis relançar o álbum. Então, só existem ali as primeiras edições da época, porque como o álbum não vendeu,
a gravadora não quis relançar posteriormente aí, outras edições aqui, na época. Essa é a capa original. Em 1993, aqui no Brasil, começou a sair, quando o CD já estava começando a ficar em alta, começou a sair alguns títulos do Elton John, da qual eu comprei a grande maioria na época. E um deles é esse aqui, Elton John. Esse aqui é a edição que saiu aqui no Brasil. Uma edição que tem quase 30 anos aqui. Elton John, tal. Essas edições são bem legais, por ser nacional, foram bem feitinhas e tal. E como eu falei, em 1995 eles lançaram a discografia do Elton dos anos 70, depois, obviamente, dos anos 80, nesse título The Classic Years, que eu havia falado há pouco atrás. Uma edição remasterizada, né? Muito legal, uma edição muito bonita. Tem a foto dos dois aqui, que era o encarte do álbum da época, tem as letras, né? Tem contando a história do álbum na época ali, etc, etc. E essa edição é muito bonita, muito legal, muito bem feitinha. Aqui, ó, que bonitinho. CD bem caprichado, né? Dá para ver aí. E aqui nessas edições, como eu falei anteriormente, consta bonus tracks dos compactos que o Elton havia lançado antes do lançamento do seu primeiro álbum. Que tem aqui, ó, o Late Samantha, All Across the Heavens, It's Me That You Need, Just Like Strange Rain. Todas essas edições aqui são maravilhosas. Para mim, essas edições já são o suficiente. Eles sempre vão relançar coisas, de tempos em tempos, sempre relançam as mesmas coisas, com mais novidades, etc, etc. Mas para mim, basta essas edições da Classic Years, para mim é muito boa e não preciso ter mais. E quem quiser ter os bônus das edições posteriores, eu prefiro baixar na internet e fazer alguma coisa desse tipo. E aqui tem alguns títulos do álbum, aqui, ó, tenho todos eles, comprei tudo na época ali, ó, essas edições da Classic Year, cheio de bonus tracks, muito legal. Mas outros títulos eu vou falar em outro vídeo também. O que tem nesse álbum aqui? Tem o que? A música Empty Sky, que abre o álbum, que é muito legal. Uma música chamada Valhalla, que também é muito legal. Westford Gateway. E tem a primeira versão de Skyline Pigeon, tocado ali pelo Elton John, só no cravo ali, etc. Que é uma versão bonita, com certeza. Mas o álbum não fez sucesso. Não tem uma excelente produção, mas é um disco bem legal, né? O próprio Elton disse que é um disco ingênuo, né? O primeiro álbum dele. Mas é um disco muito bacana. Na época, em 93, quando eu comprei sem conhecer, porque eu não conhecia o Empty Sky na época, né? E antigamente você não tinha tanto acesso à internet, às músicas, como se tem hoje em dia, que é muito fácil você achar, né? Então eu comprei ali, digamos, no escuro. Eu conhecia alguns álbuns do Elton, ali do começo dos anos 70, mas não conhecia o Empty Sky. Então eu acabei comprando e amei o álbum. Eu ouvi 3, 4 vezes seguida direto. Eu gosto muito desse disco aqui, Empty Sky, muito bom. Para quem não conhece, por favor, pesquisem que vocês vão gostar com certeza. Para quem é fã da boa música, com certeza vai gostar. Então, o que aconteceu em 1972? Elton John sempre considerou Skyline Pigeon uma grande música, uma grande canção. Então, como ele já estava com aquela banda famosa do começo dos anos 70, aquela formação clássica da banda do Elton John, ele lançou em compacto
novos arranjos e tal, a música Skyline Pigeon, que fez muito sucesso, estourou nas rádios, até hoje toca. E é muito legal esses arranjos e a música realmente é muito bonita. Então o álbum só foi lançado ali em alguns países da Europa, ali, não foi lançado nem nos Estados Unidos. Então o álbum ficou esquecido aí durante 5 anos. E somente no começo de 1975, quando o Elton John já estava no auge, era um astro do rock, as gravadoras resolveram lançar o primeiro álbum, o Empty Sky, em 1975. Aqui no Brasil saiu também, aqui, só que saiu com essa capa aqui, ó, que eu acho muito legal. Eu acho mais legal que essa daqui. Que essa aqui é a capa original. Não que não seja legal, é legal. Mas eu prefiro essa capa do relançamento do álbum, né? Que é uma cópia dos americanos, esse aqui. Essa foto da capa ficou muito legal, muito bacana. Eu gosto muito. Essa capa ficou perfeita. Esse aqui é uma edição original da época de 75. Deixa eu mostrar para vocês o selo do álbum aqui também. Aqui, ó. Muito bom, muito legal esse álbum aqui. Então, o álbum ali só foi relançado em 75, como eu falei. E na época, em 69, foi lançado 2 edições, a estéreo e a mono. Só que a mono é mais difícil de achar do que a estéreo, né? Para quem coleciona, a edição mono é muito mais rara de se encontrar. Mas é um disco aqui que eu gosto bastante, vale a pena para quem não conhece Elton John. Geralmente você fala de Elton John, você vai ouvir aquelas clássicas dos anos 80, aquelas famosinhas pop, que são legais também, né? Porque o cara é um grande músico, mesmo fazendo música pop ali dos anos 80, faz bem feito, né? Mas para quem não conhece essa fase do Elton John aqui, dos anos 60, eu recomendo ali, para quem não conhece, ouvir, né? Principalmente os jovens de hoje que não tem talvez muito interesse em procurar coisas mais clássicas, né? Os roqueirinhos de hoje só quer saber de coisinha mais anos 90 para frente e tal, mas eles precisam conhecer coisas melhores, que é Elton John, Beatles, Rolling Stones, Black Sabbath, etc, etc. Elton John com certeza também, né? Então tá aqui a dica de hoje, aí, ó. Empty Sky, grande álbum do Elton, que não fez sucesso, mas é um grande álbum, não deixa de ser um grande álbum só porque não fez sucesso. Eu gosto muito desse álbum aqui, tá? Ele não tem uma grande produção, mas é um álbum bem legal, né? Muito bacana aqui. Então procure ouvir, porque vale muito a pena. Empty Sky e também Hard Masters, também, que é uma edição muito bacana ali, do Elton John, uma compilação de compactos, lados B, etc, etc, etc. Uma edição bem antiga, lançada em 92, mas é muito, muito bom, muito legal. Ok? Então fica aí, Empty Sky, para vocês aí pesquisarem e ouvir aí com mais atenção. É a dica de hoje desse vídeo. Espero que tenham gostado aí. E se inscreva aí no meu canal, faça a sua inscrição aí, dê sua opinião sobre o vídeo. E eu espero vocês aí até um próximo título aí que eu vou escolher para fazer um outro vídeo, porque é muita coisa para se falar de rock, da música boa aí que a gente gosta, né? Então é isso aí, um abraço a todos
e até um próximo vídeo. Até mais!